grande precursor aí que foi a Guerra de Canudos. Ou seja, eu me interesso por esse período, por período do patriarcalismo, do coronelismo, né, sobre como os homens dominavam aqui de uma forma assim muito bruta, muito abrupta. E no momento essa seria a área aí, do meu interesse. E isso é só para deixar claro do grande desafio que é você falar sobre literatura, você dizer a fundo sobre um período ou outro, sobre um artista ou outro, sobre um tempo ou outro. Tanto que meu TCC, que eu concluí agora, parte dele foi uma tentativa de definição do que é literatura. Porque não é uma coisa simples de ser respondida. Podemos compreender que se trata do registro de emoções humanas, eu penso que seja assim, registro de um povo, porém cada autor ele vai ter um entendimento diferente do que seria. Se você pegar as ideias de Sartre, ele vai ter outras considerações do que é literatura. Se você pegar as ideias do Vargas Llosa, ele vai ter outras definições do que é literatura. Ou seja, ela não se encaixa nessa definição que a gente tanto quer, que a gente tanto busca. Eu vejo que hoje a gente tenta definir tudo, explicar tudo, colocar tudo dentro de uma caixinha, mas a literatura ela não cabe numa caixinha. E ela tem sim ligação com outras áreas, ela tem uma ligação com a sociologia, com a filosofia. Tanto que o próprio Euclides da Cunha, ele era um engenheiro. Ele estava fora ali da função, ou seja, inicialmente literário, porque Os Sertões era para ser, a princípio, um livro jornalístico. Se tornou um material literário. É assim como o Padre Antônio Vieira, não era a intenção dele que as obras dele se tornassem literatura. Mas elas são reconhecidas como literatura. Ou seja, o que é literatura e o que não é? Não há ainda uma resposta clara. Teve um estudioso também que falou que o autor, para ser considerado escritor, ele tem que ter mais de uma obra. Mas temos muitos autores clássicos que escreveram uma obra só, e ele não é considerado autor? Ou seja, tudo aqui é passível de discussão, de entendimento, e que vale a pena a gente conversar, tá? Sobre o assunto em si, procurando entender que a literatura não vai se adaptar ao mundo, o mundo tem que se adaptar a ela. Teve uma frase muito interessante do dono da Companhia das Letras, que ele disse que a literatura não se confunde com a pressa e com o ódio das redes sociais. Onde hoje tudo é para ontem, tudo é para agora, tudo se resume a dar uma resposta curta, que resuma tudo, não se resume a isso a literatura. Ela envolve essa paciência, esse período onde você vai entender a fundo um personagem, uma época ou algo assim. Mencionando Dostoiévski, que ele é bastante detalhista nas suas obras, eu particularmente, se formos pensar no livro mais detalhado, eu preferia o Moby Dick. Salvo engano, é Herman Melville, o autor do Moby Dick, que o contexto acabou me interessando mais. E se formos pensar algo mais detalhista também, eu prefiro o nosso Essa de Queiroz. Os Maias, o Primo Basílio, eu achei mais interessante do que o contexto dos Dostoiévski. Entretanto, eu posso estar errado, eu não li Dostoiévski ao todo para falar com mais profundidade. Mas eu estou querendo trazer como é complicado a gente conseguir trazer uma definição para essa questão, para a questão literária em si. Uma vez eu comentei que eu não gostava assim do estilo do Machado de Assis, porque era uma coisa mais clássica, eu prefiro uma coisa mais subjetiva, e a resposta foi, mas para ganhar dinheiro tem que ser a área clássica. Não necessariamente. Não necessariamente os autores clássicos estavam pensando em dinheiro. Aliás, muitos deles nem em dinheiro pensavam. Eles focavam mais a questão artística mesmo. Nem sempre o autor ele está focado na questão financeira, porque assim a história e a literatura em si, ela se foca mais em transformar vidas, em tocar pessoas através de personagens. Eu particularmente ficaria muito feliz se daqui a alguns anos alguém lesse um livro meu, encontrasse nem que fosse um sebo e falasse, eu fui transformado através de um livro do Breno Rock, como aconteceu comigo quando ele tocou a grande. Ou seja, ela não necessariamente se alinha a pontos financeiros, pelo menos na área que eu sigo. Há autores, no caso internacionais, que já seguem essa lei de raciocínio, que seria, por exemplo, John Grisham, que essas obras são uma das mais vendidas do mundo. Ali foi uma consequência, ali já está mais voltado, de repente, ao lado paralelo ao financeiro, porque são trilhos jurídicos, são histórias que não vão se aprofundar, por exemplo, nas questões da alma humana. Ou seja, o livro dele em si já foca mais no nosso mundo contemporâneo. Talvez ali sim seja atrelado ao campo financeiro.